Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Daniela Castro. A gente vai começar hoje o Cases e Causas com o nosso convidado especial, o Márcio Atala, meu querido Márcio Atala. O Cases e Causas, a ideia é trazer iniciativa, pessoas, organizações que estão trazendo impacto, né, em políticas públicas, em mudanças políticas, sistêmicas, comportamentais. Então hoje a conversa é com o Márcio. O Márcio tem um trabalho incrível, né, ligado à atividade física. Muita gente conhece ele, é um grande educador físico, um comunicador, mas ele também faz projetos e tem projetos de sucesso relacionados à mudança de políticas públicas. Então essa é a ideia de hoje, é falar com ele sobre isso. A gente se conheceu na época da secretaria, quando eu fui secretária adjunta de esportes da cidade de São Paulo, com um desafio de ter metas de impacto, aumentar em 20% a taxa de atividade física da cidade. São Paulo é uma das piores cidades em taxa de atividade física, diminuir a inatividade física em 10% e fazer com que as crianças tivessem atividade, pelo menos de 3 horas de atividade física por semana, né? O recomendado pela Organização Mundial de Saúde aqui acabou de chegar o Márcio, já vou colocar ele aqui com a gente. Oi, Márcio. Oi, Márcio. Tudo bem, Dani? Tudo bom. E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora. Eu já estava contando o nosso passado aqui de atividade de políticas públicas, Ah, contando aqui, queria te dar boas-vindas, obrigada por você ter aceitado fazer essa live. Acho que são poucas as pessoas que falam de atividade física e políticas públicas, né? E mais do que isso, de mudar comportamentos em larga escala. Então, é uma honra ter você aqui. Eu já comecei a te apresentar no início, mas eu acho que não precisa de apresentações, né? Falei o seu trabalho como educador físico, né? E também uma série de trabalhos que você muda as pessoas, mas também acho que não sei se todos conhecem o trabalho que você faz para mudar cidades, né? Para dar escala a esse problema tão grande que a gente tem. Então, queria agradecer aqui quem começa a nos ouvir. O Cases e Causas, eu falei um pouco sobre isso, é para trazer iniciativas, pessoas, organizações que estão impactando o mundo. E trazer mudança não é fácil, né? Mudanças políticas, sistêmicas e comportamentais eu acho ainda a mais desafiadora, né? Então hoje é mais para te ouvir. Eu acho que eu começo aqui com uma provocação antes de você fazer uma introdução, mas acho que é um tema relevante não só para entender, né, como que é a tua experiência e como faz, né, para mudar comportamento, mas eu acho que o tema da atividade física, né, o impacto, os últimos dados que saíram, eu estava contando quando você chegou da nossa história na secretaria aqui da prefeitura, né, meu primeiro trabalho no executivo, e quando eu vi o seu trabalho, o impacto dele em Jaguariúna e todo o que você fez e está por trás, né, de toda a criação desse método, realmente você precisa contar essa história, né? Então, eu estava contando que na Secretaria de Esportes, a gente, acho que não é muito comum na área de esportes, ou mesmo ter metas de impacto de atividade física. Então, a gente colocou a meta de 20% de atividade, aumento de atividade física. São Paulo, né, é uma das piores cidades. 10% em diminuir a inatividade e 3 horas com as crianças na escola fazendo atividade física, né? Hoje não é nem 1 hora, se você olhar uma metodologia do Banco Mundial de hora de atividade mesmo. Então, realmente era um desafio, né, ter exemplos, né? Como é que você muda uma cidade? Você vai mudar um comportamento, né? E, e os dados daquela época para cá já pioraram, né? Chegamos aí a quase o que a gente não imaginava em 2012, quando eu trabalhava na Atletas pelo Brasil, tentando com uma meta também de atividade,
que era falar, não, a gente nunca vai chegar a 30%, né, de obesidade, estamos em 26%, né? Então, eu queria que você já abrisse, né, contando, falando um pouco aí o que você quiser, mas já Tá, abrimos com esse dado, né, e os impactos negativos que isso traz, e também falar também os impactos positivos de uma cidade ativa. claro. Bom, primeiro agradecer o convite. É tão difícil, né, a gente conseguir um espaço para falar dessa parte do trabalho. Acho que a maioria das pessoas sempre acaba me conhecendo vai lá na televisão, faz um programa, responde uma pergunta, e poucas pessoas acabam dando oportunidade para projetos que eu acho muito mais relevantes, porque você muda em escala, né? E por que mudar em escala? Porque não dá mais, né? Por N motivos. A gente pode começar pelo lado do indivíduo, do ser humano, que sem movimento, sem bons hábitos, essa pessoa vai viver menos, vai viver doente, mas principalmente vai viver com pouca autonomia, vai viver com dependência. E quando a gente caminha para esse lado, você acaba indo para o lado da economia, né? Porque quem paga essa conta? Hoje é uma conta impagável, hoje é uma conta absolutamente impagável. E então eu lembro que toda essa minha trajetória assim começou em 2000 na Olimpíada, de Sydney, que eu estava trabalhando como preparador físico e já me incomodava o Brasil, naquela época, atingir a 30% das pessoas acima do peso. Hoje batemos mais de 60%. É impressionante esse número. Eu não imaginava que a gente ia... Nem eu. E eu trabalhava com esporte de alto rendimento, e aí eu comecei a olhar no entorno. Quem eram essas pessoas que estavam indo assistir esses eventos? E aí você via, apesar da pessoa gostar, ela não praticava. Isso não fazia parte do hábito dela. Então, isso foi uma coisa que foi me levando a fazer vários projetos. E eu lembro que em 2010 eu participei de um debate com pessoas da Organização Mundial da Saúde para falar de estilo de vida. E acho que ali mudou uma chave minha, que eu via muitas pessoas assistindo, todo mundo apenas discutindo como fazer para perder peso. Eu falei, o caminho está errado, né? Uhum. A gente precisa entender por que esses hábitos estão ruins e como a gente consegue incorporar pequenos hábitos nessa história. Obviamente, eu tinha pouquíssimas respostas e muitas perguntas. Provavelmente, hoje ainda tenho muitas perguntas, mas tenho mais algumas respostas do que eu tinha. E aí eu fui construindo essa coisa, né? Então, vamos fazer uma mudança de hábito com uma pessoa, aí com mais pessoas, com um grupo de pessoas. Pô, se muda individualmente, como que se muda em escala? E aí, em 2014, me veio essa ideia de como que eu vou modular isso para uma cidade inteira. Então, foi 2014 que você teve a ideia. A ideia. E aí, para isso, Dani, você teve essa experiência na Secretaria de Esportes, né? A gente começa a tentar entender como funciona a estrutura dessa cidade, porque os municípios não têm dinheiro novo. Eu não consigo arrancar um dinheiro novo. Eu brinco que quando eu estava na prefeitura, eu ia falar sobre recursos públicos, só um parênteses, né? Então, a pasta que cuidava dos recursos falou assim, ó, saúde saiu daqui, próxima à educação. Você quer alguma coisa? Exato. Que é isso, né? E é um pouco também, acho que é o conhecimento, depois que acho que você vai falar sobre isso, sobre o impacto, né, da atividade física na saúde e na educação. E na educação. E aí é interessante, porque não existe esse dinheiro. Então, eu falei, bom, não adianta eu ir buscar dinheiro ali, mas eu precisava entender como funcionava. E aí você vê que a gente tem uma estrutura muito bonita e que funciona de unidades básicas de saúde. Você tem um sistema de saúde que funciona e que ele é bem descentralizado, isso é fundamental. Capilar, porque qualquer programa, ele tem que atender do mais favorecido ao menos favorecido com igualdade de condições, né? Você tem que partir daí, até privilegiar quem tem menos acesso, porque quem tem mais acesso pode procurar e pagar por esse serviço. E a gente procurou a rede de escolas públicas, municipais e estaduais.
E a partir daí eu comecei a pesquisar na literatura que tipos de atividade tinham impacto num ambiente escolar, que tipos de atividade tinham impacto num ambiente de unidades de saúde, e aí você tem Londres, você tem alguns lugares. E eu falei, pô, eu vou começar a desenhar um projeto onde custe o menor valor possível, onde eu consiga capacitar uma estrutura que já existe, que já atende pessoas que estão com hábitos ruins. Então, partimos daí para construir. Em 2016, isso ficou de pé e a gente conseguiu aplicar em Jaguariúna. Na verdade, eu tinha uma teoria. Se vai funcionar, se não vai, não sabemos. Aí a gente aplica, eu chamo pesquisadores de peso da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina. Foi uma parceria, né? Uma parceria, porque eu falei, isso tem que ser um estudo que todo mundo tem que ter acesso e que tem um rigor científico muito forte. Então, eu lembro que uma das discussões que eu tive, é engraçado, que quando você está no meio do projeto, a paixão toma conta e você fica meio irracional. E a gente fez o Vigitel, e eu queria ter acesso ao Vigitel. E Vigitel, só para as pessoas entenderem, vai mensurando hábitos alimentares, de comportamento, doenças crônicas. E os pesquisadores falam, não vou te dar acesso a isso, porque senão a pergunta da nossa intervenção, que é uma intervenção populacional dá resultado, vai estar contaminada, porque você vai em locais onde você quer agir especificamente para ter um resultado maior do que é o real. E na hora você fica indignado, porque você quer o melhor resultado possível. Hoje eu agradeço demais eles não terem dado esse dado. E eles sempre me colocaram o pé no chão, falando assim, olha, os dados de publicações científicas sugerem um sucesso quando você muda 6%, 5 a 6% da população. Então, a gente trabalhou com esse número. E você tinha uma meta, então, assim, aumentar a taxa de atividade 6%. física? A gente 6%. queria impactar 6% da população. E aí era engraçado porque é um pouco frustrante, porque você capacita enfermeiros, médicos, agentes de saúde, professores de escolas, diretores de escola, você ajuda eventos da cidade, você comunica bastante, você cria conteúdo para disseminar e distribuir na população. Só que você não é igual você acompanhar um aluno que você vê diariamente. Então eu cheguei a ficar louco, porque eu chegava num restaurante e aí eu olhava as pessoas comendo e falava, não, eu vou lá ajudar. Porque você tem a sensação que nada está acontecendo, né? Por mais que as pessoas te procurem, por mais que você ouça, você todo dia se depara com coisas que talvez você não tenha pregado, né? E que você, enfim, e que é um erro meu. O que te deu todo o conhecimento, porque eu acho que você traçar uma estratégia, comportamento, né? É você conhecer o comportamento mesmo, né? Bem de perto, e você teve essa experiência. Escalar isso assim, também te traz uma ansiedade, né? Porque assim, muito como que grande. você faz isso no macro, né? E você perde essa conexão. Mas, total. mas também foi o que te deu a possibilidade de você pensar em soluções. Você sabe o que mexe na cabeça das pessoas, né? Porque é mudança de hábito, né, Márcio? E você tem que ouvir muito as pessoas, né? Você tem que, eu falo muito de cocriação, né? Não adianta eu chegar com uma fórmula pronta. Eu tenho que entender a realidade ali, eu tenho que ouvir aquelas pessoas. Eu não posso imaginar uma situação e falar, a melhor solução é essa. Pô, mas quem vive essa situação? Então, é um trabalho de ouvir bastante, de criar juntos soluções, né? Então, por exemplo, você ia num restaurante, aí uma dona de restaurante falou, por que você não cria a opção do Atala nos restaurantes aqui? Você vai ajudar muita gente que não sabe escolher. Falei, putaria. Aí a gente fazia lá, recolhe todos os cardápios da cidade, eu vou fazer a sugestão do Atala, entendeu? Então, iam acontecendo muitas coisas assim, e no final, quando saiu o resultado, eu lembro que o pesquisador me ligou, o Bruno e a Fabiana, falando, tem alguma coisa errada, vamos ligar para a moça do Vigitel. Eu falei, por quê? Mudou 40% da população. Aí eu falei, olha, eu espero que não esteja nada de errado.
E a gente comemorou muito e foi Não, publicado é esse artigo. impressionante em termos de indicadores sociais, né? E aí tá falando, tem até aqui a Liana, né, falando mudança de hábito é no tempo de cada um. Mas tem uma coisa que você consegue ativar, que você vê que estimula as pessoas. E Sim, você conseguiu, assim, é realmente impressionante, né? Para quem não conhece, saiu até numa revista internacional, né, científica, exato. sobre essa iniciativa, Obesity, né? Eu acho que é É, o. é. E é realmente impressionante, 40%, né? Então, Assim, e aí a gente tinha números assim, aumentou o tempo de atividade física programada em 35%. Diminuiu o sedentarismo no tempo de trabalho em 20 e tantos por cento. Aumentou o consumo de frutas em 34%. Aí você começa a olhar aquilo assim, você fala, poxa, funcionou, né? De alguma maneira alguém me ouviu, alguém, né? E aí era engraçado, porque o Brasil piorou e Jaguariúna melhorou absurdamente. Aí você fala, pô, tem um caminho. Ah, esse caminho exatamente. dá para escalar? Não sei. Essa era uma dúvida que eu tinha, porque Jaguariúna eu tenho uma cidade de 52 mil habitantes, com um prefeito afim de fazer, com os secretários que compraram a ideia, entendeu? E Uhum. o mais legal, mais legal não, uma das coisas legais, é um trabalho que apareceu em paralelo da GV, falou, beleza, a gente quer acompanhar nesse seu trabalho o que efetivamente vai mudar essas pessoas. E o Ah, grupo resultado que saiu. focal. Eles pegaram uma amostra se isso continuava na vida da pessoa, é isso? Menos o Isso. E dado o que geral. mudou essa pessoa? E o Uhum. que mudou essa pessoa? O que te fez mudar? E aí era muito engraçado, porque assim, por um lado, bom, resultado, resumindo, o que mais engajou as pessoas era ter uma figura pública que meio que acolhia, uma pessoa que eles confiavam. Aproximou muito isso. Então, eles relatavam, pô, o Atala está aqui na cidade, pô, entendeu? As pessoas gostavam da ideia. Segunda coisa, e olha que a gente fez um monte de evento, hein? Segunda coisa, capacitação. E aí eu fiquei feliz, porque a gente tinha muitas respostas de pessoas que iam ao OBS, mãe de alunos de escola, pessoas em hospital que falavam assim, não, eu não participei do programa do Atala. Tá bom. Como que você mudou? A agente de saúde foi na minha casa e me convenceu. Então essa mulher foi impactada pelo programa. Para mim não importa se ela foi ou não a um evento. O evento nem apareceu entre as 4 coisas mais importantes para mudar comportamento. E aí a gente percebeu que a capacitação ela é fundamental. Enfim, aí em terceiro lugar ficaram os vídeos que a gente distribuiu e disseminou, e os vídeos sempre reais, com participação da população local. Isso era muito legal. Uhum. E a quarta coisa que mais tinha engajado as pessoas eram nossas oficinas, né? Então a gente propunha populacionalmente, com vários acordos, oficinas de nutrição, oficinas de atividade física, onde muito didaticamente, de forma simples, a gente tentava passar isso para as pessoas. Então esse foi um passo. Mas aí, né, fica aquela dúvida. A gente teve a nossa experiência na secretaria, que até hoje eu sonho que São Paulo tem 46 equipamentos públicos, que a gente dividiu as cidades por eles, porque você vê que dá para fazer. Mas o que foi legal em Jaguariúna? Você tem uma pirâmide do custo de saúde. E toda prefeitura, todo governo, ele é obrigado a gastar um X em saúde, se não me engano, 10% da verba. O meu acordo com o prefeito era o que você economizar na terciária ou na secundária, e na secundária é um dado maravilhoso de Jaguariúna, que a cada 100 pessoas que tinham hipertensão e diabetes, 8 controlavam essa doença. Quer dizer, a pessoa ia na UBS, pegava o remédio, ia para casa e não controlava. Tá, como que a gente vai melhorar esse índice? Porque é um dinheiro desperdiçado, porque você não está controlando essa pessoa, e essa pessoa acaba tendo um problema e batendo em um hospital, que é a nossa medicina terciária. Então, o meu acordo era, a gente sabe esses números, mas para quem está nos assistindo, o que se gasta em dinheiro para hipertensão e diabetes em UBS é maior do que a verba da Secretaria de Esportes na cidade de São Paulo, só para ter uma noção do quanto se gasta e você não está tendo um controle. E aí, em Jaguariúna, a gente conseguiu controlar 40%, né? 40 a cada 100.
e começou a economizar dinheiro no hospital, começou a economizar dinheiro nas UBSs, e o acordo que eu tinha com o prefeito era que 50% desse dinheiro ele investia num programa de atividade física para a cidade, que era o Proative, comandado pela professora Jaqueline, que era um programa que, no início, atendia menos de 200 pessoas e, no final, atendia quase 2.000 pessoas, porque você conseguia contratar outros e outros profissionais. Então, você não precisava de um dinheiro novo. Você ficava com 50% do dinheiro economizado. Economizado, né? Você prova duas coisas. O fim, a gente consegue, né? Fazer as pessoas se mexerem e gerar receita, né, para o município, porque Isso. Não gastar é deixar o dinheiro ali, né, para ser gasto em outros... Exato. E aí, a gente vai chegar num ponto de São Paulo, mas antes de chegar nisso, a gente bater esse papo... Não, pode falar. Eu acho que a ideia é ver mesmo o case de sucesso, né? Porque aí me gera um incômodo, porque todo mundo falava assim, Jaguariúna é fácil. Porque quando você faz com uma pessoa, a pessoa vem para você e fala, fazer com uma pessoa é fácil. Quando você faz com um condomínio, fazer com um condomínio é fácil. Quando você faz com 50.000 pessoas, o cara fala que é fácil. Eu falo, pô, se não é fácil, por que todo mundo não faz, para né? Quem tá assistindo, não tem cases de mudança de atividade física. A gente pesquisa desde quando eu estava à frente da Atletas pelo Brasil, que os atletas se uniram para colocar uma meta para o país de atividade física, né? Então, nós somos atrás também de conhecer... e pesquisar e ver a bibliografia internacional, quais foram as cidades no mundo, né, que mudaram, e países que conseguiram, há pouquíssimos, assim, sistematizado, assim, olha, quando eu coloquei a meta da secretaria, eu falei assim, é muito provável, né, assim, eu estou num terreno, porque se você fala educação, né, você tem áreas que já tem um caminho, né, como mudar a qualidade de educação e você ter resultados. Agora, atividade física, eu realmente estava ousada, né, de colocar essa meta, mas era justamente para a gente ter uma meta finalística. Eu acho que a política tem que ter. Assim, no final do dia, o que você faz com a política? Eles têm que mudar a vida das pessoas. Mas a atividade física é comportamento. Então, assim, quem assiste, as pessoas falam mesmo, né? É fácil, né? Quero ver. Mas não é fácil. Eu não tinha visto até o projeto que você trouxe com essa robustez de dados, né? E de sistematização. Então, e aí, Dani, você fala assim, pô, mas será que a gente consegue em grandes cidades? E aí eu fui pesquisar quais grandes cidades conseguiram algum sucesso, né? E eu falei, mas eu preciso começar essa jornada pelos Estados Unidos. Por que pelos Estados Unidos? Porque eu queria ir para Harvard e queria conversar em Nova York com uma mulher que eu não a conhecia, mas era absolutamente apaixonado pelo livro dela e pelas TEDs, que é a Wendy Suzuki, que é uma neurocientista. Eu falei, eu quero começar por lá para responder a pergunta do milhão. Por que todo mundo sabendo que a atividade é importante, o número de sedentarismo só aumenta, né? Todo mundo sabe que vai fazer bem, mas cada vez menos pessoas incorporam a atividade física. Então, a gente começou por ali. E aí, uma das coisas que me chamava a atenção nos Estados Unidos, além desse papo inicial com o chefe de saúde pública de Harvard, que diz que 80% das doenças têm origem no estilo inadequado, sono, atividade física, alimentação e que ele chama de espiritualidade, que é o enfrentamento das emoções, beleza, é relevante você saber isso. Agora, a pergunta é, como que eu mudo esse comportamento? E então, aí, a informação as pessoas sabem, né? Não é, agora, se a gente pegar... teve alguém aqui que perguntou, mas qual a chave? Então, a chave... eu lembro uma vez que eu fui fazer uma pós-graduação em nutrição e perguntei para o professor, eu falei, eu vou ter essa resposta, né? Aí ele falou assim, você vai construir o seu pensamento, né? Então, quando eu fui fazer isso lá nos Estados Unidos, conversar com a Wendy Suzuki, eu tinha muito claro que, obviamente, ela não tinha essa resposta. Ela tem uma teoria, uma ideia, e a gente tem que construir uma solução para colocar a teoria em prática. E aí ela falou assim, Márcio, essa sua pergunta é muito fácil de ser respondida.
Ao mesmo tempo que você tem um corpo que precisa do movimento, porque durante a evolução da espécie, o movimento ele foi necessário para a sobrevivência, só procriou quem conseguia conviver nesse meio ambiente, o nosso cérebro, e ela estuda só isso, é a máquina talvez mais perfeita em economizar energia. Porque se ela não tivesse desenvolvido uma maneira muito eficiente de poupar energia, o ser humano não tinha sobrevivido. E a maneira mais eficiente do cérebro poupar energia é você aprender a tarefa e começar a executar no automático, ou seja, automatizar as coisas. E 80% a 85% de tudo que o ser humano faz hoje é automático. Ele reage ao meio ambiente e aos estímulos externos de maneira automática, porque o cérebro precisa poupar energia. Imagina se você tivesse que aprender e tomar decisões conscientes em tudo que você fizesse ao longo do dia. Você ia gastar uma quantidade de calorias que ia ser surreal. Se você tivesse a consciência, né, da decisão de tudo. Em tudo. Ah, eu vou abrir a torneira, eu vou, né? Imagina quantas coisas a gente faz sem pensar durante o dia. Uhum. Então, ela falou assim, a chave... Bom, primeiro, qual o problema? O problema é uma sociedade moderna absolutamente dependente, perigosamente dependente da tecnologia e do conforto. Então, o ser humano, ele sempre buscou o conforto para ele. Ele não queria o fogo, ele queria a luz elétrica, ele não queria plantar, ele queria ter acesso muito mais fácil. Então, a busca do ser humano foi sempre por facilitar e gastar menos energia. Pô, se agora eu tenho tudo fácil, como que eu vou mudar um cérebro de centenas de milhares de anos? Não, eu tenho que gastar sem precisar para sobreviver. Excelente a conversa, né? Uhum. Não, foi maravilhosa. Aí eu falei, então, me responde. Aí ela falou, mas se eu soubesse, eu tenho uma dica para você. A gente, para fazer um caminho no hipocampo e automatizar uma tarefa, imagina que num espaço de 3 meses, você vai ter que repetir essa tarefa pelo menos 65 vezes. Aí eu falei, bom, então você está me dizendo que em 3 meses, 90 dias, eu tenho que escolher uma tarefa que eu consiga repetir 65 vezes. Ela falou, é isso. Não importa nos primeiros 3 meses se você vai queimar muita caloria, se você vai ganhar massa muscular, se essa tarefa é complexa, se ela vai durar mais do que 5 minutos. Não importa. Eu preciso criar o hábito. Isso é o mais importante. E aí eu falei para ela... Ela falou 65 vezes. Pelo menos. Aí eu falei assim para ela, eu falei, olha que interessante. Se eu repito a mesma tarefa todo dia, ela vai ficar mais fácil. Ela falou, exatamente. Aí ela trouxe um estudo que ela fez, que ela pegava uma pessoa absolutamente sedentária, e ela falava assim, me diz um hábito que você tem. Toma o banho. Legal. Então, antes de tomar banho, você vai levantar e sentar do seu assento sanitário pelo menos 8 vezes, tá bom? Tá bom. É fácil? Pô, é muito fácil. Então tá bom. Mas você vai fazer todo dia e toda vez que você for tomar banho. Você molha. E aí foi. O que acontecia? Com o tempo, 8 é muito fácil. Então, no final de 3 meses, a pessoa fazia 75 agachamentos, né? Levantar e sentar. A circunferência de coxa estava mais forte, porque tinha mais massa muscular. A circunferência abdominal estava menor. E aí, quando ela falou isso, eu contei a história que eu sempre conto nas minhas palestras, do Emílio Surita, que é apresentador do Pânico, que a vida inteira foi sedentário, e eu não conhecia essa teoria da Wendy Suzuki, e falei para ele, por que você não começa subindo escadas aqui na Jovem Pan? História super engraçada, longa, enfim, mas um cara que foi 56 anos sedentário, que começou subindo no primeiro dia 15 andares em 9 minutos e 52 segundos, 3 meses depois estava 9 quilos mais magro, 11 centímetros de circunferência abdominal menor, glicemia controlada, pressão controlada, né? Então esse cara, ele conseguiu... Olha o João Paulo aqui, passando para dar um oi, né? Acabei de ver o João. O João estava com a gente na secretaria. Ah, ele é sensacional. Exatamente, é outro que fala muito sobre... É outro apaixonado pela causa. Apaixonado de atividade física. Só para também
acho que o João, aproveitando que a gente parou, só para quem está chegando agora, a gente está falando aqui de como mudar, né, fazer uma mudança comportamental, e todo mundo já conhece o trabalho do Márcio, né? Ele muda a vida das pessoas, e também como fazer isso numa escala maior numa cidade. Então, ele contou aqui Jaguariúna, e agora a gente está falando quais são os mecanismos desta mudança, né? Então, ele está falando do cérebro, de como que faz a pessoa mudar, né? E depois, como é que a gente aplica isso? Porque eu acho que foi escala. Exato. E aí Patrícia o Emílio também, Medrado. E aí, jogava pouco tênis. E aí, o Emílio, no final desses 3 meses, ele subiu uma média de 47 andares por dia. Imagina. Qual que foi a recomendação do médico dele inicialmente? Vai para uma academia e faça uma dieta. É o que todo mundo fala. Todo mundo que está acima do peso sedentário ouve isso. Agora, existe uma incompetência que a gente tem que assumir, educadores físicos, médicos, nutricionistas. O discurso que está sendo usado não funciona, porque só aumentam esses números. Então, a gente tem que fazer uma autocrítica e ver que a abordagem que é usada não funciona. Se o médico chega e fala, faça isso, e as pessoas não fazem, talvez o jeito de falar ou a metodologia para você mudar esteja errada. E aí eu contei a história do Emílio para a Wendy Suzuki. Ela falou, Márcio, é o exemplo mais perfeito que existe. Por quê? Todo o processo de ensino-aprendizagem, ele pressupõe você sair do simples para o difícil, né? Então, você vai dando esses pequenos passos. E foi isso que você fez inconscientemente com ele. Hoje, o Emílio, ele vai à academia 5 vezes na semana, 3 vezes na semana ele corre no parque, ele saiu daquela época de 99 quilos para ter 81 quilos hoje. Mas peso, para mim, o cara não tem... Ele era pré-diabético, não toma nenhum remédio, peso controlado, não toma remédio para pressão arterial, ele tem autonomia. Ele tinha dificuldade para amarrar o sapato. Imagina. Né? E isso me fez acreditar que a gente tem que construir com cada um, em todos esses pilares, atividade física, sono, alimentação, espiritualidade, enfim, a construção de hábitos simples, mas que você consiga fazer a repetição, para aí você ir fazendo uma trilha e conseguindo alcançar coisas mais programadas. Lógico, o objetivo, o sonho de todo mundo é ser igual o João Paulo, né? Que, porra, faz atividade num nível muito bacana. Mas imagina que um sedentário, ele olha o João Paulo, aquilo é inatingível para ele. Ele tem que trilhar um caminho. Um cara que sai da pré-escola não vai entrar na faculdade de medicina. A comparação é a mesma. Você tem que ir trilhando esses degraus, né? E aí eu fui entender. E com isso você fica sabendo quais são esses mecanismos, né? E aí é isso, acho que também falta, eu agora falando de olhar de política pública, né? A gente também, às vezes, tem uma visão muito superficial, né? Se a gente quer mudar comportamento, tem que entender o comportamento e quais são as chaves para mudar. Por isso que eu falo do teu trabalho, né? É entender alguém que trabalhou com a pessoa, que foi lá entender o cérebro, né? A mudança. Porque aí você consegue fazer política pública, porque não é só... É lógico que tem uma questão de espaços, né? Se a gente olhar São Paulo, além dos clubes que a gente estava falando, não tem calçada, né? Em algumas regiões. É lógico que tem coisas bem da infraestrutura que precisa ser feita. Mas a mudança é interna, né? No caso de atividade física. Dani, você falou uma coisa que é muito legal. Eu quero mudar pessoas. Se eu não entender como funciona o corpo dessa pessoa, tá difícil. Se eu não entendo como funciona a mudança de comportamento dessa pessoa, poxa, como que eu espero mudar uma pessoa? Né? Então, o básico é você entender isso. E aí eu saí para procurar locais, porque eu sempre acreditei em intervenção em 3 pilares fundamentais. Meio ambiente. Porque se você está num prédio, você mora no 8º andar, você está sempre indo de elevador. Legal. Acabou a luz, você vai como? Vai de escada. Então, uma alteração de meio ambiente, às vezes, te obriga a fazer movimentos, né? Então, eu falei, poxa... Externa, né? Uma alteração externa. Então, eu falei, eu quero procurar um lugar que é exemplo de mudança de meio ambiente. E aí eu fui
para Copenhague. Entrevistei um prefeito de Copenhague. Foi lindo, porque ele mostrou que é muito legal você chegar em Copenhague também. Frase de todo mundo. Copenhague é fácil. Pô, é fácil. Um frio de dar dó, gente. Não é fácil. Não, aliás, Nada só um parênteses, quem quiser conhecer, né? A gente está hoje falando desse lado, políticas públicas do Márcio, mas tem o Vida Ativa, né? Tem um super estudo que você percorreu o mundo, né? Para falar vários países também. Quem quiser saber mais sobre isso é incrível. Mas conta, legal. Copenhague. E aí, o cara frio. falou, como é que as pessoas saem de casa, né? Então, e ele falou, isso não foi do dia para a noite. Isso foram décadas construindo. Então, quando você fala de São Paulo, a gente tem que ter um objetivo que é acima do partido, que é acima da ideologia. Simplesmente isso é a sustentabilidade para todas as outras coisas. Então, isso tem que ser uma coisa, um compromisso de todo mundo que passar lá. Como foi Copenhague. Imagina se troca um prefeito lá e ele fala, bicicleta não, e acaba com o ciclovia. Entendeu? Faz sentido. Então, não, a gente tá nesse sem sentido faz tempo, Márcio. Acho que é realmente sem sentido se você pensar, né? A ideia de ter metas finalísticas, né? É isso, é assim. Você pode até mudar uma coisa ou outra, mas você não vai desconstruir o que o outro fez, porque se está dando resultado, né? E às vezes, Dani, o resultado vem com a continuidade. Então é preciso insistir. Em Copenhague, ele estava explicando que eles começaram com bairros na periferia. Então eles criaram a estrutura, eles educavam na escola. A criancinha, desde 5, 6 anos, tirava a carteirinha dela de motorista de bicicleta. E aí, se essas pessoas acessassem o centro da cidade de bike, né, dessa periferia, desse bairro mais isolado para o centro, ela tinha benefícios no centro. Benefícios em relação a transporte público, por exemplo. Então, você premia essa pessoa. Quando dava certo num lugar, eles interligavam. Então, foi um trabalho de décadas, interligando toda a periferia até acessar o centro de Copenhague, para depois eles pegarem e dividirem. Agora é metade para carro, metade para bicicleta e pedestre. Né? Então, agora é mais caro você vir de carro para cá. Então, e só fazendo um lembrete, quando a gente olha a atividade física, né? A gente olha, vamos ver o problema. O problema impacta a saúde, a gente falou dos números, né? Meio ambiente. As políticas públicas, meio ambiente, que o João está falando, né? É tudo de longo prazo, e esses são impactos que estão aí, né? Educação, como as crianças aprendem. Agora, do lado positivo, vale lembrar, porque você está falando de Copenhague, eu pensei, além do impacto em valor na saúde gasto, né? Em termos de qualidade de vida, mas também dos indicadores de doenças crônicas, etc. Total. Na educação, né, você tem ali uma série de benefícios na economia, né, as pessoas ficam menos doentes. E aí, no caso das cidades, é uma cidade ativa, é o futuro, né? Você tem impacto na convivência, na segurança dessa cidade, né? Uma cidade que as pessoas caminhem. Então, eu falo que a atividade física e esporte tem um impacto além, né, que a gente, quando você falou, não é perder peso, né? Quando a gente olha... É uma consequência isso. Tudo isso é uma consequência do seu estilo de vida. O João Paulo ele faz um trabalho lindo com plataforma de escola, de educação. Né? Um dia vale uma live para ele falar disso, eu não conhecia, ele me apresentou esse trabalho, é lindo, lindo, lindo. E aí eu pensei nisso, porque... Os professores, né? Acho que tem aí... É o que você falou da capacitação de Jaguariúna, foi muito interessante, que foi um dos pontos que fez também... É lógico, acho que tem a comunicação, porque eu acho que você mobilizar, acho que tem o poder, né? Eu já te falei, o teu poder político até, é o poder da comunicação, né? De fazer com que as pessoas olhem para o tema e agora a capacitação, né, dos professores e das equipes de saúde, né? Isso. E aí eu fui para a Finlândia, porque é um sistema de educação todo baseado no movimento. E é lindo, porque quando eu cheguei lá... Tiraram carteira, né, dos alunos? Tiraram, não. E assim, durante 15 minutos da aula você tem que ter movimento, entendeu? É muito legal. E a primeira pergunta que eu fiz para as duas pessoas que criaram esse conceito
foi: vocês pensaram nisso para combater o sedentarismo? E foi a resposta que eu menos esperava. Não, a gente fez isso porque criança aprende mais, tem desempenho cognitivo melhor, aumenta a aprendizagem, melhora a memória, melhora o desenvolvimento emocional dessa criança. Aí eu falei, opa, aí você entra num livro que eu adoro, que chama Corpo Ativo, Mente Desperta, de um neurocientista de Harvard, que ele fala dos estudos em relação aos benefícios da mente quando você tem movimento. E ele tem uma frase, para mim, linda, que é: se eu tivesse que escolher um órgão no corpo humano que é o mais beneficiado com o movimento, eu não tenho dúvida nenhuma que o cérebro é até mais beneficiado que o coração. Aí você fala, caramba. Incrível essa frase, né? Aí você fala, pô, não sou eu que estou falando, não é um professor de educação física, é um neurocientista, professor de Harvard. Aí você fala, tem coisa aí. Né? E aí você vê que, não por acaso, a Finlândia diminui esses índices que você comentou, de doenças crônicas, de obesidade e tal, mas mais do que isso, em todos os testes de desempenho escolar, a Finlândia ocupa as primeiras posições. Né? Então, provando que o desempenho cognitivo melhora. E aí... E você sabe, só um parênteses também, a gente estudou... Quando eu estava na Atletas pelo Brasil, fomos a Londres entender o legado das Olimpíadas, né? E a Inglaterra colocou um programa de esporte em todas as escolas, que ela mediu, inclusive, o impacto deste programa. E Londres, na Inglaterra, começou os projetos de legado 10 anos antes da Olimpíada. Então, eles tiveram como medir, e você tinha a medição deles, impacto na nota, né, de matemática, de inglês. Eles mediram, né, o que a gente fala dos valores do esporte, né, que é o trabalho em equipe, a empatia, e todos os atletas, isso foi eu não sou atleta, né, de alto rendimento, eu corro, eu faço um exercício, mas eu aprendi muito com eles que todos falam isso que você falou. Então, assim, o esporte me deu, né, muito mais, não foi a medalha, né? E se eu paro de fazer esporte, eu sinto a diferença, né? No pensamento, é o que você falou, a mente desperta, né? Exato. E aí, eu sempre quis ir, e era a minha curiosidade, da Coreia. Poxa, Coreia, Seul, 12 milhões de habitantes, uma das menores taxas de obesidade do mundo. Uma cidade tão complexa quanto São Paulo, que na década de 70 tinha mesmo PIB, mesmos indicadores de longevidade de São Paulo. O que aconteceu? Que em 40, 45 anos, eles vivem 11 anos mais que a gente. A gente é uma das cidades mais inativas e eles mais ativas. A gente mais obesas e eles menos obesas. E aí, acho que é difícil falar de uma pessoa que te impactou mais num documentário desse, mas o responsável pelo projeto de qualidade de vida, um coreano lá de mais de 70 anos, foi uma aula. Eu tinha que ter pagado o cachê para falar com o cara. Porque ele falou, a gente começou na década de 70, fazendo uma pesquisa aqui em Seul, e vendo que as pessoas que viviam mais eram as que caminhavam mais e viviam no alto da colina. E aí ele foi explicando todo o programa que eles fizeram, que eu vou dar uma resumida aqui, mas o mais legal foi que eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, vocês estão vivendo 85 anos. Isso não pode ser um problema para a Previdência? Até quantos anos vocês querem chegar? Ele falou, essa conta alguém paga. É bom que a sua cabeça é de impacto, né? Alguém vai pagar essa conta. Agora você quis entender da Previdência, boa. Aí ele pegou e falou assim, Márcio, nunca foi a minha preocupação fazer as pessoas viverem mais. Eu quero que elas vivam com menos dependência. O dado que eu usei é que na década de 70, os últimos 9 anos da vida de um coreano eram vividos com dependência. E hoje só 3. E se essa pessoa vive com mais independência, ela te custa menos, ela trabalha e ela produz. Então o programa lá é tão bem elaborado que se você contrata uma pessoa acima de 65 anos, você praticamente não paga imposto, dependendo da área, você não paga imposto. Né? Eles têm um rio, é porque eles querem manter essa pessoa fisicamente e mentalmente ativa. Lógico. Eles têm um rio lá muito parecido com Pinheiros, que ele falou na década de 70 era tão poluído quanto o rio Pinheiros.
Só que agora ele é totalmente caminhável. Você tem lojas, você tem uma orla com coisas atrativas e segura que as pessoas caminham ali, né? E cada ponte você tem um equipamento público pequeno, simples, mas extremamente eficiente. Então tem quadrinha ali de tênis, tem vários parques de meditação, tem espaço para... Então você tem academias do idoso. E olha que interessante. Olha, só uma coisa, a Dineia da secretaria que tinha, ela é a que fazia os programas da secretaria aqui com a gente, ela sabe disso, né? Assim, então, da importância de você trabalhar, principalmente com a terceira idade também, né? Toda vez que eu ando pelo Rio Pinheiros, eu só lembro daquele rio e da estrutura de Seul. E assim, lá, quando você trabalha, você é descontado por uma taxa para financiar o seu plano de saúde, vamos dizer assim. Então, se eu ganho muito, esse desconto é um pouquinho maior. Se eu ganho muito pouco, ele é um desconto mínimo. É um sistema público? Isso. E todo o imposto do cigarro é revertido para esse programa de saúde pública. Olha que legal. O cigarro financiando. Você tem ideias aqui já. Aí, olha que legal. À medida que você se engaja nesses programas de saúde, você é premiado. Como assim? Então, quando eu vou lá na UBS local, vamos colocar entre aspas, que parece um hospitalzinho do Einstein, a UBS deles, de tão sensacional que é, se eu estou engajado nesse programa, eu tenho direito a exames gratuitos. Eu não pago nada. Se eu não estou engajado, eu tenho que pagar uma pequena parte. Então, eu começo a premiar o cidadão que se cuida. Ele começa a ter vantagens no bolso. Isso é legal, né? Outra estratégia de mudança, a gente falando disso, você falou já 2 exemplos de incentivos, né? Para as pessoas. É isso. Eu sempre acho que esses 3 pilares no Brasil funcionariam bem, Dani. Então, quais são os 3, só para quem está assistindo? Primeiro, a gente pensar em mudanças de meio ambiente. Né? Começar a criar estruturas, criar cultura, facilitar que as pessoas se movimentem mais e isso passe por segurança. Segunda coisa, a questão da educação. Quando eu falo educação, não só o sistema de escola, e aí é o que você falou, né, de aumentar o tempo e mostrar a importância disso na escola, quando eu falo educação, eu falo também dos agentes públicos, seja em UBS, seja em escolas ou em outros lugares, terem a informação e serem capacitados para disseminar a informação e como implementar. Então, acho que o segundo pilar, muito importante, é a educação. E o terceiro, eu não tenho dúvida, é premiação. Eu lembro que quando eu era garoto, ninguém pedia CPF na nota. Como que virou um hábito? No começo, você era premiado. A nota do 1 milhão, você vai ter o sorteio, você vai ter um cheque lá no final do ano, de acordo com as notas que você pediu. E aí as pessoas criaram esse hábito. Então, eu acho que se a gente cria o hábito premiando e dando a estrutura e educando, você consegue minimamente. Aí falam assim, isso é um sonho. Cara, se você mudar 5% da cidade de São Paulo, você está mudando 600 mil pessoas. Aí falando dos números, né? 9% das mortes no mundo são atribuídas ao sedentarismo. São 6 milhões de mortes por ano. Dado de Harvard. A gente tem quase 80% da população no Brasil, 70 e poucos por cento, que não consegue atingir o mínimo de movimento recomendado pela OMS. Pô, a gente está batendo 26% da população obesa. A gente falou isso aqui no começo, para quem está assistindo, 26%. São 40 milhões de pessoas, né? Obeso, porque a gente tem na medição, né? A gente tem excesso de peso e obesidade, né? Excesso de peso é 60%? 60,3%. Foi uma mudança grande em pouco tempo. Eu lembro na secretaria, quando a gente viu os dados, né? A gente ainda estava ali na obesidade em 20, em 18. 2011. Eu lembro como se fosse hoje. Eu indo lá no Fantástico, com a certeza que eu ia tomar o maior não da minha vida para apresentar a medida certa. E que era a minha maior arma? Era a capa do Globo dizendo que o Brasil tinha 48% da população acima do peso. 2011. 9 anos depois, 13% a mais. 12,5% a mais.
Quer dizer, nada foi mudado, a situação piora, né? Uhum. Então, e ó, esses dados são antes da pandemia. Todos os estudos mostrando que durante a pandemia o nível de atividade física caiu. É isso que eu Então, ia te perguntar, né? Agora, vamos falar de futuro, né? Porque eu acho que esse programa de Jaguariúna tem que ter em todas as cidades, né? Não sei como você vai dar escala a isso, mas tem aí a sua tarefa nos próximos anos de mudar o país nisso, porque aí quando você olha a pandemia, então você vê esses dados, né? Eu acompanho esses indicadores há tempos. Você vê esses dados e aí você vê agora a pandemia, então assim, a situação, você acha que vai piorar ainda mais os dados do ano que vem, vai. por exemplo? A situação vai piorar. O Dominique colocou aqui brilhantemente: o Brasil é o quinto país mais sedentário do mundo, né? Sabe por que vai piorar, Dani? Porque 83% dos adolescentes brasileiros são sedentários. A tecnologia está cada vez mais presente. Você só muda com política de saúde pública. A gente está em época, e eu acho que muda por município, né? Se não me engano, a informação que eu tenho é que 80% dos municípios no Brasil têm menos de 50 mil habitantes. Então você tem 80% de pequenas jaguariúnas, né? Exatamente, exato. Ótimo, E, ótima e, observação. e, entendeu? E com dinheiro quase nenhum, você consegue, em um ano, resultado para a própria mudança se auto-sustentar, se autofinanciar. Né? Então, isso é muito legal. Por que eu acho que vai piorar? Porque o ser humano, ele geneticamente é programado para poupar energia, porque o meio ambiente é cada vez mais moderno e com facilidades. Então, só as E essa nova exceções. geração, né, que você lembrou bem. E aí, só países. Por exemplo, Coreia. O que eles estão fazendo para essa nova geração? Crianças que passam mais de 3 horas na frente de uma tela, excluindo o tempo de escola, elas entram num programa de prevenção e tratamento ao vício de internet. Entendeu? Então, eles estão muito preocupados com isso. Aí eu falo, caramba, se um país que tem menos de 5% da população obesa está preocupado com isso, nós que temos 26%, não temos nenhum programa. Então, eu acho assim, falando globalmente, países como Singapura, que tem uma preocupação absurda. Agora eles estão dando Apple Watch para toda a população e se você cumprir as metas no final do ano, você ganha dinheiro. Então, se você consegue exceções, então você vai pegar Amsterdã, você vai pegar Copenhague, você vai pegar pequenos locais onde você conseguiu mudar. Né? Pensando globalmente em países emergentes como o Brasil, eu acho que até devia ser isso no Ministério da Economia. Cara. Acho que se o Paulo Guedes ouvisse isso, ele ia comprar essa. Porque ele não quer dinheiro para financiar o programa lá de Bolsa E você Renda sabe Mínima. que, lembrando da época da secretaria, eu lembro que eu levantei dados, né? E eu me lembrei de um dado que era o quanto que se economiza por ano no Brasil. Então, tem um estudo que fez essa estimativa, um estudo mais antigo, é realmente uma estimativa. Ali naquela época, pouco antes, dizia-se 12 bilhões por ano que se economizaria, que se gasta, na verdade, né, na saúde, com o impacto negativo, né, do sedentarismo. Assim, se a gente tivesse esse dado, talvez até por município daria para fazer, né? Você Mas sabe qual o dado que tem em Copenhague? Para cada quilômetro pedalado, você economiza quase $2. E a média do cara lá é pedalar 8 quilômetros por dia. Então, olha o que você economiza. O Domi aqui falou, Domiciano, que você falamos com ele agora há pouco, ele tem um projeto justamente olhando as cidades, né? Então, assim, como que a gente pode aumentar a taxa de atividade física? Então, por isso que é tão relevante, né, Márcia, assim, dessa iniciativa que você já escalou, como é que a gente escala mais? Porque se a gente está falando, e agora a gente tem 6 minutos, né? E o Instagram é cruel, né? A gente cai. Mas, assim, falando, eu acho que você tocou em todos os pontos, né? Que a gente precisava. Então, você
como mudar comportamentos, já viu que é possível, então aquilo que se falava não é possível, é possível mudar. Você soube, né, ver o que são as grandes chaves para isso, trabalhou com o município, porque a implementação de política pública não é fácil, não é só você ter ali o método, você sabe o que faz dar certo ou não, e teve comprometimento político, né, da prefeitura, acho que foi isso muito importante que você falou. E a gente tem aí um futuro de pandemia, né? E eu acho que a questão de olhar as cidades ajuda também a diminuir, tentar diminuir a desigualdade das cidades. Porque quando a gente fala de calçada, quando a gente discutia, por exemplo, esse tema no relatório Cidades do Esporte, que a gente, na época também da Atletas, a gente lançou, a gente pegou indicadores que eram de infraestrutura, né? Ali para as pessoas. Então, como é que a gente pode fazer? Será que a gente faz um prêmio das cidades, né, ativas, e a gente mobiliza eu propus mais isso prefeitos das cidades pequenas? Não, eu propus isso no Fantástico, eles não quiseram. Falei, vamos fazer com uma cidade e, no paralelo, é uma competição com todos os municípios do Brasil. Pô, a Globo tem que ter a contrapartida social dela, entendeu? Vai dar audiência e ainda ela está estimulando os prefeitos do Brasil inteiro. O que eu sinto, Dani, falando assim resumidamente? É um incentivo, né? Porque que eu você sinto? já tem algo que deu certo, né? E as equipes, né, de saúde podem ajudar. Eu acho que é um trabalho multissetorial, isso, né? O que eu sinto, assim, se eu pudesse arriscar alguma coisa? As empresas teriam que financiar num primeiro ano. Porque eu sei que as prefeituras estão absolutamente quebradas. E eu penso com essa cabeça, porque eu tenho meu negócio. Não adianta o cara vir me oferecer aqui na clínica uma coisa que eu falo, cara, não tem dinheiro para pagar, né? Por melhor que seja. Então vamos criar um jeito. Então eu acho assim, qual que é o problema? O setor privado hoje tem medo do setor público. Ele não quer se envolver, né? Eu vou dar o nome, mas assim, a Amil, ela não acreditou na cidade. Ela falou, é com você, Márcio. Não importa a sua cidade. É com você. Eu não quero esse dinheiro circulando na prefeitura, né? Então, tem que ter essa coisa de, acho que num primeiro ano, todo pequeno município, uma população, ter uma empresa, alguém ali que financie isso, porque depois de um ano é autossustentável. Isso é uma coisa. Acho que em esfera federal... Eu estou preocupada, Márcio, mil desculpas, mas é que eu sei que a gente cai. Vai cair rapidinho. Em esfera federal, eu acho que as capacitações de professores de escolas e UBS tinha que ter uma plataforma nacional para diminuir o custo nos municípios e oferecer essa capacitação municipal. Aí você começa a ter essa parceria município, governo federal, para tentar mudar em escala, usando o que todo município tem, que é uma UBS, que é uma escola pública. E eu acho que essa parceria, que não quis interromper, eu só estava com medo para a gente saber o tempo, porque é chato, né? A gente cai, quero falar cai, acabou. Isso era outro assunto que seria muito bom a gente falar. Eu acho que o setor privado, né, e a sociedade civil, ela pode pressionar para que o poder público ele se sinta também. Vamos dar esse primeiro passo, né? Que eu acho que essa é talvez a primeira dificuldade, né? Então, em Jaguariúna você teve um apoio, né? Digamos assim, o setor privado também se engajou e depois a sociedade veio, né? Exato. Exato. E esse que vai ter depois que ser o caminho, Dani. A conta fechou para o governo, né? E assim, a gente está em época de eleição municipal. Eu juro, eu fico triste quando vejo as campanhas, primeiro pela quantidade de promessas que eu sei que nada vai acontecer. E depois, porque ninguém fala desse tema. Ninguém pensa num programa desse que vai melhorar o meio ambiente, que vai melhorar a educação, que vai melhorar a saúde e vai melhorar o indivíduo. A gente tem que se preocupar com o indivíduo, né? Enfim, fica aí. Se tiver uma indicação de alguém que esteja pensando assim, vamos apoiar. Eu acho que a gente precisa, de alguma forma, por isso que eu te agradeço demais de você ter vindo. Eu não acho que tem muita conversa sobre atividade física, política de esporte, política pública. Eu acho que falta mesmo a gente talvez se organizar para mostrar que é uma política importante, né? Pelo menos na Secretaria de Esportes por aí, é sempre a barganha política,
né? É sempre uma secretaria que assim, não tem um projeto a longo prazo, né? Na verdade, o esporte não tem um projeto a longo prazo. Então, é importante a gente mostrar o impacto, né? Que realmente vale a pena, que é um problema de saúde pública, que tem um impacto na vida das pessoas, mas também no coletivo. Então, eu acho que daqui, te agradeço demais. Eu queria muito que as pessoas conhecessem. Eu vou Eu deixar que esse agradeço. vídeo, também vou subir no YouTube, vou passar para todos que eu conheço. O lado, né, o teu lado de políticas públicas, com dados incríveis, para quem quiser. Tem não só o Vida Ativa, né, mas tem o relatório científico, né? Tem um artigo científico. Depois eu te passo aí lá no YouTube, a gente deixa na descrição e a pessoa pode ler e assistir. Tá, para quem quiser conhecer mais, né? Exato. Então, Márcio, te agradeço demais a tua participação. A todos que estiveram aqui, né? Patrícia Medrado, Domi, João Paulo, Dineia, né? A Liana fez vários comentários, muita gente aqui fazendo comentários para você, que o papo foi incrível. Que bom. Então, eu vou deixar isso no IGTV, depois no YouTube. Passo para você também o link. Tá bom. E acho que a gente tem que conversar depois da live, né? O que a gente faz. E eu falo assim, a gente tem oportunidade de vários trabalhos, uns dão certo, outros não dão. Ali na secretaria a gente não conseguiu pôr para frente, mas o que fica disso são as amizades, são os relacionamentos que a gente faz por afinidade. Você é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, Dani. Obrigado por esse espaço. Eu também, é recíproco, viu? E muita admiração. Que bom, é recíproca. Obrigada a todos que Obrigado. estão aqui, que nos assistiram, e até a próxima. Até a próxima. Beijo. Beijo.